Qual é a relação dos traumas de infância com as compulsões? Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal no YouTube. Se você já é inscrito, deixa um like, deixa um comentário. Se não, se inscreve e compartilha esse vídeo com outras pessoas, tá? Bom, eu quero te explicar nesse vídeo um pouco sobre os traumas de infância e a relação deles com as compulsões, tá? Quando a gente fala compulsão, a gente pode falar, né, de pelo menos 3 compulsões muito comuns, né? A compulsão alimentar, a compulsão sexual e a compulsão por compras, por exemplo. Mas existem outras várias compulsões. Então, quero conceituar algumas coisas para você aqui nesse vídeo antes de realmente explicar melhor essa relação. Primeiro, vamos tentar conceituar o que é trauma, tá? As pessoas acreditam que toda experiência ruim vivida na infância causa um trauma. Isso não é de todo verdade, tá? O trauma é uma ruptura, uma rachadura na estrutura natural ou saudável de algo. Por exemplo, né, um osso. Eu, quando era garoto, gostava de jogar vôlei e quase todo mês eu tinha um deslocamento no dedo, ou quebrava um osso. Então, a quebra daquela estrutura natural é chamada de trauma. Tá? Se a gente traz isso para o viés psicológico, o que a gente chama de estrutura natural é o funcionamento saudável, né, do cérebro, dos sentimentos, dos pensamentos e dos comportamentos. Então, um trauma é um evento que causou uma ruptura nesse funcionamento natural e saudável dos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Tá? Mas uma coisa que eu gosto sempre de deixar claro é que o trauma não é o evento. O trauma é o simbolismo, o significado que foi atribuído a esse evento dentro da sua mente inconsciente. Quando a gente está falando, por exemplo, né, da primeira infância, né, quando a criança não possui ainda a sua capacidade cognitiva completamente forjada ou construída, todo tipo de evento que acontece, né, no ambiente onde ela está inserida é absorvido, é internalizado de maneira, vamos chamar assim, emocional. Ou seja, né, a estrutura da cognição, da consciência, né, a estrutura da interpretação dos fatos, ela ainda não está completamente formada. Né? O senso crítico, o senso de julgamento, né, a capacidade de discernir se aquilo de fato é algo com ela ou não, né? Tudo isso ainda está em processo de formação. Então é por isso que os eventos causadores de traumas ou eventos traumáticos na primeira infância possuem uma relevância muito maior do que eventos traumáticos pós, né, primeira infância. E quando a gente fala de primeira infância, aqui eu quero que você entenda, né, de 0 a 6 anos de idade. Tá? Alguns autores classificam primeira infância de forma diferente. Tá? Eu vou seguir aqui o meu viés psicanalítico. Tá? De 0, e quando eu falo de 0, leia-se, né, vida intrauterina, de 0 aos 6 anos, né, existe ali um período onde a criança não formou completamente a sua capacidade cognitiva, o seu senso de julgamento e etc, etc. Então, tudo o que acontece no seu ambiente é internalizado através de emoções básicas. Se você assistiu, por exemplo, a animação Divertidamente, ali é um ótimo exemplo lúdico e bem simples de se entender esse processo. A partir dos 7 anos, a criança formou ali a base da sua cognição. Muita gente chama de a fase do despertar para a personalidade. Ela formou ali a base da sua cognição
E dali para frente, né, os eventos eles vão ser internalizados não só, né, através da mente inconsciente e das emoções mais básicas, mas de emoções mais complexas. Então, o que antes só causava tristeza, agora vem junto tristeza, raiva, frustração, angústia, medo. E esse período também pode ser um período não só de traumatização, como de retraumatização, ou seja, de reforço daquilo que já aconteceu antes. Uma coisa muito peculiar sobre os traumas, ou sobre essas fissuras que acontecem dentro da mente humana, é que normalmente um trauma ele não surge simplesmente de um evento. O trauma ele se estrutura a partir de um evento sensibilizador. Ou seja, vamos imaginar que durante a gravidez, né, aquele feto teve na realidade intrauterina, né, um caos. É possível que essa criança nasça já com alguns aspectos ligados a uma sensibilidade maior a caos. Como a gente sabe que é, infelizmente, muito comum nos lares, né, que haja mais desarmonia do que harmonia. Então vamos pegar esse exemplo aqui, um exemplo hipotético. Tá? Vamos imaginar que a gestação foi uma gestação sem harmonia, né? Caótica. Essa criança nasceu num lar caótico. Existe ali já uma sensibilização, ou seja, uma abertura para que quanto mais caos aconteça, mais essa criança se torne uma criança com traumas ligados a esse caos. Os principais causadores de traumas são um ambiente caótico, ou seja, um lar, né, com desarmonia, desordem, confusão e etc. A rejeição, ou seja, o que é a rejeição, né, propriamente dita? É literalmente quando o pai ou a mãe não reconhece aquela criança como sendo seu filho. Seja associada ao abandono físico, né? Estou saindo fora, não quero, né? Não é meu filho. Ou seja, simplesmente através das palavras e atitudes. Então, ambiente, rejeição, e aqui, né, você pode incluir, né, uma outra categoria de rejeição, que é a insuficiência. Nós temos um modelo educacional familiar muito ligado a punir os erros e não reconhecer os acertos, não validar os acertos. Essa punição dos erros, essa cobrança, né, crítica, medo, culpa constante, esse tipo de evento, esse tipo de comportamento que é interpretado pela criança como rejeição, também é causador de traumas que vão, no futuro, levar essa criança, quando adulto, a ter consequências disso aqui. Tá? Então, rejeição, seja, né, literal, seja rejeição no sentido da insuficiência, né? Aí você pode incluir aqui também o abandono, e aí quando eu falo de abandono, o simples fato do celular ser mais importante do que seu filho, isso é abandono. E muita gente fala, não, o pai abandonou. Ou seja, ele não visita, ele não procura saber, ele não se faz presente. Ok, isso traumatiza. A mãe vive com a criança, mas quando está livre, está no celular. Isso também é interpretado como abandono, especialmente se a gente está falando de uma criança que ainda não tem uma capacidade cognitiva para entender, né, que aquilo ali, na verdade, não é abandono,
tá? Não é entre aspas, que de fato é. Se você troca, né, seu filho pelo celular 24 horas por dia, você está abandonando seu filho. E provavelmente ele vai buscar pertencimento também no celular. Tá? A morte, por exemplo, para a criança, pelo menos até os 9 anos de idade, segundo a psicanálise, é interpretada como abandono. Tá? Então, esses eventos, né, costumam gerar um nível de desconforto, de inquietação e de angústia que a criança vai buscar algum tipo de sistema compensatório. E aí a criança ou o adolescente pode buscar esse sistema compensatório, né, em amigos, pode buscar nas telas, pode buscar na comida, pode né, não buscar, mas ser compensada pelos pais com coisas materiais. Então, o pai ou a mãe que é ausente, seja de corpo presente ou não, compensa a sua ausência dando coisas, comprando coisas. Né? Pode compensar com a pornografia, pode compensar com a comida. Né? Ou, aí a gente tem inclusive pesquisas que mostram que muitos adolescentes vão buscar compensar isso em automutilação, no consumo de álcool, no consumo de drogas, no sexo. Então perceba que as compulsões, na verdade, são um movimento de compensação pelas angústias sentidas através dos traumas que foram vividos. E esse sistema de compensação, ou de busca por compensação, ele começa também na infância. Seja por incentivo do pai, da mãe, uma coisa muito comum hoje. A criança está chorando, dá o celular. Ali você está já condicionando a criança de que quando ela sente tristeza, o celular, a tela, elimina a tristeza. Ora, sempre que eu estou triste, que pego na tela e vejo aqueles desenhinhos, passa a tristeza. Logo, mais na frente, ela já condicionada a isso, vai fazer isso por conta própria. Ah, tá chorando, tá triste, vai comer. E aí, mais um movimento compensatório que vai desenvolvendo uma compulsão. Então, as compulsões, elas costumam surgir na infância através daquilo que está acessível àquela criança ou àquele adolescente, mas principalmente a criança. Na adolescência, né, o adolescente conhece outras formas de compensação das angústias sentidas, e aí, quando a gente fala de adolescência, é importante a gente abrir um parêntese, que o indivíduo está passando por mudanças hormonais, sociais, cognitivas, relacionais, e tudo isso gera angústia, né? Gera uma crise existencial. Lá atrás, quando era criança, ele já tinha aprendido que existiam mecanismos compensatórios. Ora, agora eu vou buscar algum mecanismo compensatório. E para entender, né, ali no indivíduo qual é o mecanismo, tem que investigar. O mecanismo compensatório da ausência da minha mãe são as minhas amigas da escola, na adolescência. Aí, aquelas amigas da escola são envolvidas com drogas. Bom, se é minha amiga, eu quero estar perto. E eu vejo que aquela minha amiga também tem questões semelhantes a mim. Ora, somos semelhantes, logo pertencemos. E o adolescente tem essa ansiedade por pertencer. Se pertencemos, né, e eu quero continuar pertencendo, e se sentimos mais ou menos as mesmas coisas, quando eu consumir a droga que ela consome, eu também vou sentir o alívio que ela sente. E aí a gente vai, né, num processo de agravamento de uma compulsão que antes
era simplesmente a compulsão por companhia, ou né, a busca por uma companhia, melhor dizendo, até um vício em drogas. E esse é o caminho percorrido por 90% dos viciados em drogas. Quando você vai olhar as pesquisas, você tem problemas no lar, você tem a busca por pertencimento, você tem a busca pelo alívio das angústias do lar e as angústias, né, sentidas, né, pelas mudanças que o adolescente está vivendo, e ele cresce e vira um jovem, um adulto viciado. De igual modo, a comida. A comida, ela exerce um papel não só, né, neurofisiológico, liberando, né, hormônios que geram prazer, mas ela também tem uma conexão muito ligada à afetividade. Então é possível, por exemplo, que uma pessoa, na busca por preencher a sensação de vazio emocional, por estar, né, ou por ter ausências familiares, busque na comida memórias afetivas. E esse movimento é inconsciente. Quando eu como, eu sinto algo que me alivia a angústia. Um outro movimento também é o movimento do alívio da ansiedade. E aí a gente vem, olhando, né, para a estrutura do cérebro, a mesma área do cérebro responsável por liberar neurotransmissores de saciedade para a comida e para a sede, é a mesma área que libera neurotransmissores para aliviar a ansiedade. Logo, o cérebro pode sim confundir, né, a ansiedade com fome, e você come e passa. Você vai repetindo, há um neurocondicionamento. De igual modo, a pornografia, de igual modo, as compras, de igual modo, as telas. Em resumo, tá? As compulsões, elas são mecanismos compensatórios pela busca de prazer e a evitação das angústias ou dos desconfortos. Se existe um histórico de traumas na infância, existe uma maior probabilidade do desenvolvimento de compulsões. Se não existem os traumas da infância, a pessoa está, né, morta, porque todo mundo viveu algum trauma na infância. Mas se existe entre os traumas de infância e a sua realidade atual, nesse exato instante que você vê esse vídeo, um processo de elaboração psíquica de toda essa história, desses pensamentos, sentimentos e comportamentos, é possível se recondicionar para que aquilo que hoje é uma compulsão deixe de ser. Vamos a um exemplo, né? A compulsão alimentar. Normalmente ela está ligada diretamente à ansiedade ou à tristeza, ou aos estados depressivos. Tá? E, na verdade, o transtorno de ansiedade generalizada, assim como, né, a depressão, eles causam distúrbios alimentares. Não necessariamente a compulsão. Às vezes, né, a pessoa rejeita a comida. Mas como o tema, né, é explicar a compulsão, vamos imaginar que uma pessoa, quando está triste, come e se sente melhor. Quando está ansiosa, come, sente alívio. Se Freud tivesse gravando esse vídeo, ele ia falar que existe ali uma questão ligada à fase oral e tal. Quem sabe num outro vídeo eu faço uma aulazinha sobre o desenvolvimento psicossexual infantil. Tá? Mas a boca, ela foi o primeiro contato que você teve com o mundo. E o contato da boca, né, na descoberta por sabores, no seio materno, lá atrás já condicionou esse movimento de pôr coisas na boca, né, como algo que gera sensações. O processo de recondicionamento é justamente o de mudar, de alterar
o sentido, o significado e o movimento. Logo, o que antes era comer para sentir algo, se torna comer para se alimentar. Eu vou te ensinar a fazer isso nesse vídeo? Jamais. Seria uma imprudência. Né? Você precisa de uma psicoterapia para resolver isso. Aqui você precisa entender como funciona. Tá? Então, essa compulsão, por exemplo, por comida, ela pode ser tratada dentro do processo terapêutico, né, investigando as possíveis origens disso, mas principalmente buscando outras fontes de prazer mais saudáveis e o manejo daquilo que é gatilho para a compulsão alimentar. Então, se é a ansiedade, o manejo da ansiedade para que você não se jogue na comida. Né? Se é a tristeza, o manejo da tristeza, para que você não se jogue na comida. E esse mesmo exemplo da comida vale para outras compulsões. Então, o trabalho do psicoterapeuta ou do terapeuta, né, vai ser ajudar você a manejar o gatilho que leva você a sustentar a compulsão. E, ao mesmo tempo, buscar algo saudável para substituir aquele prazer buscado através da compulsão. E assim, explicamos traumas de infância e compulsão.